Jornal da Rede Alesp conversa agora com o economista Eduardo Araújo. Ele nos fala sobre a análise do momento econômico no Brasil em meio à pandemia do coronavírus. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Tudo bem. Agora, se de um lado a pandemia ela vai nos apresentando novos quadros diariamente, a economia é um dos setores que também, juntamente com essa questão da pandemia, vai mudando não só diariamente, mas semanalmente, né? Hoje, né, em que momento da atividade econômica nós estamos e quais setores aí precisam ter um cuidado maior? Bom, bom dia. O que nós temos observado é que desde que a pandemia, o período mais grave, vamos dizer assim, foi o mês de abril, a gente já teve alguns estados que começaram um processo de reabertura econômica. Isso a gente percebe uma certa recuperação da atividade, mas ainda muito sutil, muito pequena, para poder compensar, vamos dizer assim, os estragos que têm sido observados. Quando a gente olha para os setores de comércio no Brasil, a queda tem sido em média de 30% em relação a, quando a gente compara abril desse ano com abril do ano passado. A gente, naturalmente, tem setores do comércio que sofrem mais, setores, por exemplo, de comércio de roupas, tecidos e sapatos, por exemplo, tem quedas de 80%. Quando a gente olha para o comércio, os únicos segmentos que estão conseguindo, de certa forma, ter um bom desempenho é o setor de supermercados, hipermercados, que, inclusive, acumulam uma alta em torno de 10% em relação ao ano passado. Quer dizer, as pessoas em casa, né, com essa mudança de comportamento, elas passam se alimentar, às vezes até um pouco mais, né? Estava conversando com o psicólogo, estava escutando a entrevista do psicólogo, eu percebi, né, da questão do medo, né, essa percepção de medo que as pessoas têm tido, essa ampliação desse quadro de ansiedade também. Tudo isso acaba transformando os hábitos de consumo e já há estudos que comprovam, né, que as pessoas nesse momento de ansiedade, medo, às vezes isso resulta até em distúrbios de elevação de consumo de alimentos e, naturalmente, esse segmento de supermercados e hipermercados acabaram se beneficiando disso. Quando a gente olha para os setores de serviços, tem segmentos como os negócios relacionados a turismo, e aí incluem a rede de hotéis, transporte aéreo. As perdas elas chegam a 80%, é uma situação bem preocupante para esse segmento. A gente percebe até alguns empreendedores da área migrando para outros nichos de mercado, porque ainda não está muito claro quando é que nós teremos a popularização vacina, né? Quando é que a gente terá a produção de uma vacina em larga escala que consiga permitir as pessoas a voltarem normalmente para o trabalho e voltar também para o consumo, né? Porque o que interfere a atividade econômica não é apenas a existência do vírus, mas é também, não é só as medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas pelos governos, mas é também a própria mudança de comportamento do consumidor. E essa mudança de comportamento do consumidor a gente só vai conseguir perceber as pessoas sentindo uma segurança maior para voltar ao consumo quando a gente tiver uma solução definitiva para essa questão da saúde. Então, esses impactos também eles acabam se desdobrando para a atividade industrial, que também registra perdas. Então, assim, é um cenário bem preocupante. A taxa de desemprego ela já reduziu. É verdade que a taxa de desemprego ampliou, a gente tem esses indicadores de desemprego crescendo, só que eles ainda não refletem toda a gravidade da crise, porque a pesquisa que o IBGE faz, por exemplo, ela sempre considera os dados trimestrais, aí isso acaba
disfarçando um pouco os efeitos do desemprego, mas quando e também porque há diversas medidas econômicas que estão sendo adotadas, né, pelo governo federal, dentre elas aquelas que permitem a suspensão de contratos de trabalho com aporte financeiro do governo e também a redução de jornada de trabalho. Essas medidas elas acabam suavizando o efeito do desemprego. Agora, naturalmente, essas medidas têm um prazo determinado para poder funcionar e a gente não tem uma clareza tão grande de quando é que o mercado volta. Então, por isso fica uma preocupação e um alerta de que o nível de desemprego ele pode crescer nos próximos meses. Você falou um pouco da mudança do comportamento do consumidor. E a gente viu que nesse momento de quarentena, o comércio online ganhou força, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do reflexo que as vendas online acabaram fazendo na economia e se isso é uma tendência, deve continuar. A crise, geralmente, ela traz oportunidade e ela também acelera as transformações na economia. Então, as empresas elas acabam, nesses momentos de crise, tendo que se adaptar a um novo contexto. E uma pesquisa recente que foi feita pelo Sebrae, ela mostra que pelo menos metade das empresas que atuam no segmento das micro e pequenas empresas que atuam com atividade comercial e alguns serviços, elas avançaram no uso dessas tecnologias, seja utilizando as redes sociais, seja criando plataformas, também sites de comercialização desses produtos. Naturalmente, nem todos os produtos, os consumidores eles ainda estão, vamos dizer assim, preparados para consumir, né? Você tem um negócio relacionado a alimentos, é mais fácil você fazer essa mercadoria chegar no consumidor, porque às vezes o consumidor já conhece aquele produto que está sendo feito pelo estabelecimento, então a relação de consumo ela ocorre de uma forma mais natural. Mas, por exemplo, esse segmento de vestuário, por exemplo, muitos consumidores ainda têm um certo receio em comprar alguns produtos pela internet, porque não sabe exatamente o tamanho, enfim, como fica o processo depois de troca, mas de fato uma tendência essa utilização dos meios tecnológicos e é um tipo de transformação que veio para ficar. A gente sabe que nem todas essas mudanças que estão ocorrendo por conta desse momento que nós estamos passando, elas vão continuar, mas tem mudanças como essa da questão tecnológica, ela certamente vem para ficar. Também a gente tem percebido já, né, uma adaptação das empresas para esse novo momento também no sentido de reestruturação do layout, seja às vezes para poder receber um cliente, seja também reestruturação interna para poder conferir um grau maior de segurança e de saúde do trabalhador, né? As empresas, a gente já vê aí diversas empresas já medindo a temperatura dos seus empregados, né, antes de entrar, para poder reduzir o risco de contágio. Então, a gente deve ter algumas mudanças dessas que devem prosseguir por alguns meses, enquanto a gente segue aí com a pandemia, mas outras certamente tendem a ficar. Aquelas empresas que já usavam os meios digitais para fazer negócio já saíram à frente. Outras acabaram, de uma forma inevitável, tendo que partir para o uso dessas tecnologias. E, Eduardo, na sua fala anterior, você comentava sobre a questão de desemprego, né, no país e que esses números tendem a aumentar nos próximos meses. E, ao mesmo tempo, a gente tem, no momento, saque de FGTS. Para quem está nessa situação de desemprego, é vantagem fazer esses saques, até porque a gente está com taxa de juros mais baixas em algumas questões. Se você pudesse falar para quem nos ouve, nos vê agora e orientar, né, como economista. Tá. Eu só queria também destacar, antes de falar do FGTS, que essa questão do desemprego também preocupa, porque saíram dados recentes do IBGE que têm mostrado que
os efeitos têm sido até mais graves para mulheres, pretos e pardos, e também para aquelas pessoas que têm um nível de instrução menor. Então, para dizer dessa questão dos efeitos da pandemia, que eles podem acentuar desigualdades que nós já temos na sociedade. Agora, sobre o ponto do FGTS, é importante as pessoas saberem que o FGTS é aquele fundo, né, que cada trabalhador tem depositado lá na Caixa Econômica Federal. É uma contribuição que o trabalhador faz de 8%, que é depositado pela empresa nessa conta, e esse dinheiro ele fica lá sendo rentabilizado com uma taxa de 3% ao ano, de juros 3% ao ano, mais TR, a TR é praticamente zerada, então é 3%. Nos últimos anos o governo tem feito um pagamento para as pessoas da distribuição de lucros do FGTS, porque o FGTS ele também acaba aportando recursos em alguns investimentos que trazem retorno para esse fundo. Então, essa rentabilidade no ano passado, por exemplo, chegou a 6%. A taxa Selic ela caiu para algo em torno de 2,25%. Significa que para aquelas pessoas que, por exemplo, fazem aplicações em poupança, que só rendem 70% dessa taxa Selic, a rentabilidade está muito baixa, algo em torno de 1,7% em 12 meses. Então, resgatar o dinheiro do FGTS para poder colocar ele na poupança ou então para poder aplicar esse recurso em alguns fundos de renda fixa que são disponíveis pela grande maioria de bancos, que tem às vezes taxa de administração muito alta, não é uma boa alternativa, porque você vai tirar o seu dinheiro de algo que, num contexto passado, rendia pouco, mas agora com a taxa de juros baixa, tem sido melhor do que as opções mais seguras, né, que a maioria das pessoas tem. E outra coisa também é que o saque do recurso do FGTS, ele às vezes traz um risco, porque a pessoa faz o uso desse dinheiro agora, quando na verdade, às vezes no momento de demissão, ou às vezes para fazer algum outro investimento seja a melhoria da casa, de construção ou aquisição de um imóvel, esse dinheiro poderia ser usado, né, para essas situações. Então, a pessoa precisa ponderar muito bem se ela tem uma situação emergencial na família, que precisa mesmo fazer o uso do dinheiro, daí tudo bem, né? Acho que faz sentido usar, até porque tem muitas pessoas que, às vezes, continuam empregadas, mas tem algum familiar próximo que, às vezes, está precisando de um apoio, então faz sentido fazer o saque do FGTS. Agora, do contrário, é melhor manter o recurso aplicado lá e utilizar ele apenas mesmo nessas situações emergenciais que podem ocorrer, né, no momento futuro. Então, essa é a recomendação que a gente passa. E aproveitando essa linha de pensamento, Eduardo, a gente sabe que nesse momento as pessoas com a questão de desemprego não tem uma reserva financeira, vai buscar algumas alternativas, você nos disse algumas aqui, mas também essa questão de empréstimo. Uma notícia de momento, vou ler aqui, o Banco Central projetou um crescimento maior do total de empréstimos de 2020, a estimativa passou de 4,8% para 7,6%, falando aí de linhas de créditos para empresa, mas também para as pessoas físicas. Nesse momento, não me parece ser interessante adquirir empréstimos para você ficar ainda mais endividado. Empréstimos, de uma maneira geral, são, vamos dizer assim, esse crédito, ele só é favorável para aquelas pessoas que pegam um recurso e conseguem fazer do dinheiro algo que vai gerar mais dinheiro, né? Quando os economistas falam do crédito, a ideia de criação de crédito no sentido positivo é aquele crédito que o cara toma, às vezes, para poder investir num negócio, e às vezes ele vai correr um pouquinho de risco naquela atividade, e lá no futuro aquela atividade vai gerar um ganho e ele vai conseguir, às vezes, com aquela atividade do trabalho dele, pagar aquele crédito que ele pegou e ter um ganho. Então, essa é a boa utilização. Agora, de uma maneira geral, fazer empréstimo é um péssimo negócio, porque
gente vive num país que tem as taxas de juros mais elevadas do mundo, e isso ainda hoje, nessa situação de pandemia, poucos são as linhas de crédito com taxas mais acessíveis, e poucas são as pessoas que conseguem crédito com taxa menor, porque quando um banco vai emprestar dinheiro para as pessoas, geralmente ele avalia o risco, seja as financeiras também. Então, as pessoas que às vezes mais precisam são as pessoas que às vezes continuam numa situação de risco maior, e isso acaba impactando num custo maior de você ter que contratar, de pegar um recurso em cheque especial de 150% de juros ao ano, ou cartões de crédito que chegam a 300% ao ano. Nada disso mudou nessa situação que nós estamos passando. É claro que, para as empresas, de uma maneira geral, foram criadas diversas linhas de crédito emergencial, e muitas delas são interessantes considerando essa realidade de juros, mas a gente também sabe que as empresas estão tendo dificuldade de conseguir esse dinheiro, né? Os bancos, de uma maneira geral, a gente usa a expressão de que esse crédito está empossado, né? Os bancos acabam não sentindo muito estímulo de fazer esse crédito chegar lá, porque tem a questão do risco e tem tido realmente uma dificuldade. Então, para as pessoas que nos escutam, a melhor recomendação é tentar ter todo cuidado, tentar evitar ao máximo o uso dessas fontes de crédito. Tem pessoas, às vezes, mais humildes que falam, eu não consigo nunca comprar algum produto, então eu preciso usar o crédito, porque só assim é que eu vou conseguir, às vezes, comprar um eletrodoméstico para minha casa ou fazer aquisição de algum bem. Esse é um pensamento que a gente tem que tentar evitar ele ao máximo, porque se a pessoa diz que tem dificuldade para conseguir acumular dinheiro para adquirir alguma coisa, e se ela pensa usar o empréstimo, é sinal que a realidade da vida dela vai ficar mais difícil, porque quando você assume o crédito, você transfere uma parte da sua riqueza na forma de juros para aquela pessoa que te empresta. Então, isso acaba colocando a pessoa num círculo vicioso de endividamento e numa bola de neve com essas dívidas, e a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem essa realidade no país, até porque, às vezes, a oferta de crédito ocorre de uma forma sem muito controle, empresas financeiras que fazem muitas promessas para as pessoas, às vezes aquelas pessoas que são idosas e têm pouco conhecimento financeiro, acabam pegando esse dinheiro e, às vezes, tem uma falsa sensação de riqueza com aquele dinheiro no bolso, acaba consumindo e gastando mais do que a realidade financeira permite, e isso cria uma situação difícil de sair, e essa situação de endividamento, ela não fica só na saúde financeira, ela também afeta a saúde das pessoas de uma maneira geral, né? E se a gente está no momento em que as pessoas sofrem por ansiedade, por medo, se endividar pode só acentuar esses problemas. O ideal é que a gente, agora que está em casa, algumas pessoas, né, tendo essa redução de jornada ou trabalhando à distância, seria um momento adequado de reunir a família e de discutir a situação das finanças da família. Colocar ali num papel, fazer um orçamento, verificar exatamente onde é que a família precisa fazer redução de despesas, como é que pode pensar em formas de ampliar os ganhos, para avaliar todo esse cenário dos próximos meses, porque a gente está vivendo um momento especial e toda a prudência das famílias é necessária. A gente sabe que várias empresas brasileiras recebem investimento externo. Como fica esse momento, então, já que o mundo todo passa por essa questão da crise econômica e o risco Brasil? Assim, a gente tem vivido uma situação em que a incerteza se elevou muito, né? E a gente tem uma ampliação da incerteza e tem também percebido com isso uma redução de investimentos estrangeiros direto no país, né? Muitas pessoas que antes, muitos investidores externos que antes colocavam e alocavam capital no Brasil, têm optado por lugares que
consideram mais seguros, né? Aplicações em títulos do Tesouro Direto americano, por exemplo. Os últimos dados do Banco Central do mês de abril, por exemplo, eles indicam que houve uma redução em termos de pela metade da quantidade desse recurso de investimento direto estrangeiro em relação ao ano passado. Então, assim, essa situação de incerteza, ela traz todo um cuidado para as pessoas quando vão fazer investimento. Quando a gente olha para a Bolsa de Valores de São Paulo, por mais que a gente tenha tido uma recuperação nesses últimos dias, né, nesses meses mais recentes, mas aquela queda que teve no mês de março ainda não foi recuperada. O índice do Ibovespa, que mede uma média das cotações das ações que são negociadas na Bolsa, eles ainda registram uma queda de 20% em relação a janeiro, sinal de que as pessoas ainda encontram-se num momento de aversão a risco, né? Os investidores estão com essa situação de aversão a risco. O endividamento público no Brasil ele deve crescer nesse momento. Fala-se de que o déficit das contas públicas do governo federal, com todo esse pacote de medidas, pode chegar a 800 bilhões esse ano, déficit primário. A gente saía de uma situação em que o governo falava de déficit de 60 para 800. É uma situação preocupante, mas olhando para o mundo inteiro, todos os países estão se endividando, isso acaba tendo um efeito, às vezes, menor quando a gente pensa na questão do movimento de fluxo de capital estrangeiro. Então, essa situação, naturalmente, ela preocupa porque nós não temos uma situação das finanças públicas que permitam medidas emergenciais por um prazo muito longo. Então, o governo entra numa situação em que ele precisa escolher quais são as medidas econômicas que têm uma maior efetividade, e é por isso também, né, que se discutem aí programas de renda mínima, no sentido de que pode ser que esses auxílios emergenciais que estão sendo concedidos esse ano, que eles precisam de uma nova roupagem para o próximo ano. Agradeço, então, Eduardo Araújo, economista. Muito obrigada pelas suas informações e que todos nós, então, fiquemos atentos e na torcida para uma recuperação da economia. É isso mesmo. Obrigada, Eduardo. Obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Só dizer a última coisa claro. Que a crise econômica ela tem um prazo para acabar, né? E a gente tem que ser otimista e torcer para que esse quadro melhore bem aí no futuro. É verdade, sempre torcendo. Vamos torcer sim e vai dar tudo certo.